Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Sinto-me, privilegiado pela oportunidade de poder compartilhar aqui com os irmãos a palavra do Senhor nesta noite, poder refletir com os irmãos, meditar juntamente aqui com os irmãos na palavra do Senhor. Quero agradecer aqui ao pastor Wendel, pela oportunidade, pela confiança, juntamente aí com a nossa liderança, do departamento de EBD, irmã Rubenilde, irmã Sandra, e os demais que as auxiliam. Obrigado pela oportunidade e vamos, meus irmãos, nessa noite, meditar um pouquinho, como já foi bem falado aqui, sobre o porquê de pertencer à escola dominical. O texto base que nós temos nessa noite para poder meditar um pouquinho, nesses motivos, está em Filipenses, como já foi lido aqui, Filipenses 4:8. Vou apenas reler aqui o texto com os irmãos, de forma bem rápida. Filipenses 4:8 está escrito da seguinte forma: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Esses 2 versículos apenas. E para começar, irmãos, a gente meditar um pouquinho mais, sobre o porquê pertencer à escola dominical. Quando eu estava lendo aqui, o texto que foi colocado para a gente como base, para a gente poder meditar um pouco mais nessa noite, e eu me perguntei, e eu faço essa pergunta a você, que você responda só para você mesmo, mas de uma forma bem sincera, Os motivos, de pertencer à escola dominical, nós vamos ver alguns, certamente você aí já meditou, quando a irmã Sandra falou aqui, você certamente deve ter pensado em alguns motivos já para participar, o porquê participar da escola dominical. E a segunda pergunta que eu te faço nesta noite, principalmente a você que não participa da escola dominical, por qual motivo que você não participa da escola dominical, Então, assim, eu faço essa pergunta para que você faça a você mesmo e responda de uma forma sincera para você mesmo, o porquê que eu não participo da escola dominical. Eu acho que a gente precisa, quem não participa da escola dominical, acho que é importante fazer essa reflexão, e eu acredito que quando a gente faz essa reflexão, talvez, algum momento ou outro, a gente não participa por algo que é justificável, alguma viagem, alguma situação justificável, mas na maioria das vezes, eu acredito que nós não temos aí muitos motivos, para justificar a nossa ausência na escola dominical. Eu acredito que nós, como cristãos, como servo do Senhor, precisamos de fato participar da escola dominical. E quando fazemos essa pergunta a nós mesmos, e respondemos somente para nós, eu acredito que nós não temos muitas respostas que possam justificar de fato a nossa ausência na escola dominical. Então, o nosso pastor, ele fala todo domingo, quando vai avisar sobre a escola dominical, EBD, nessa escola está faltando você. Então, nesta noite, que você faça realmente essa reflexão, por que você está faltando na escola dominical, se você está faltando, e fica aí o convite já, para que você participe de fato, para que você seja um aluno assíduo na escola dominical, pois eu tenho certeza que nós só temos a ganhar. Porque como foi bem falado aqui, escola dominical é uma escola, meus irmãos, que nós vamos aprender aquilo que é de mais precioso para as nossas vidas. Nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nenhum de nós somos tão sábios assim que não tenhamos mais nada para aprender, principalmente da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é rica em tudo quanto é conhecimento necessário para que a gente viva aqui nesta terra, caminhando em direção ao céu. Então, se tem esse conhecimento tão rico, eu tenho certeza que não existe sábio neste mundo que é capaz de compreender de fato toda a palavra de Deus. Então, por isso, é necessário que a gente reflita, medite, estude a palavra de Deus, e a EBD é uma oportunidade que nós temos para poder
estudar mais a palavra de Deus, estudar junto com outros irmãos, né, que também estão disponíveis para aprender e para ensinar. Os irmãos que são aqui da área, né, da educação, né, que lecionam, eu tenho certeza que quanto mais eles ensinam também, certamente mais eles aprendem, né? Então, da mesma forma, se você tem algo para contribuir, quanto mais você participar da escola dominical, quanto mais você interagir na escola dominical, pode ter certeza que mais você irá aprender um conhecimento que é de extrema importância para vivermos nesta terra como servos de Deus. Amém? E quando a gente começa a se perguntar aqui sobre o porquê participar da escola dominical, foi me dado um texto aqui como base em Filipenses, principalmente o capítulo 4, o verso 9, principalmente ali, quando Paulo fala, né, ponham em prática o que vocês receberam, aprenderam de mim, tanto em minhas palavras quanto em minhas ações. Ponham em prática o que vocês aprenderam. A gente só pode colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Então, na EBD, nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. Eu acho interessante que Paulo, ele vai falar aqui também, se você ler os versículos anteriores, o versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, ele vai nos dar algumas instruções aqui sobre como a gente deve se comportar neste mundo, né? Sobre as nossas emoções, que precisamos estar alegres no Senhor, que nós não podemos ou que nós não nos permitamos andar ansiosos, mas que a gente coloque tudo que a gente necessita em oração aos pés do nosso Senhor. Ele vai falar também aqui sobre aquilo que nós precisamos pensar, sobre tudo aquilo que a gente precisa pensar como servo de Deus, e ele vai falar também sobre tudo isso, depois da gente meditar sobre tudo isso que ele nos ensinou, né, que Paulo nos ensinou, inspirado pelo Senhor, que a gente possa colocar isso em prática, que é de fato a palavra de Deus. O que é que ele ensinou? A palavra de Deus, os ensinos de Deus, por isso nós precisamos colocar em prática. E o comentarista, o autor aqui, a pessoa que escreveu, né, o texto aqui que nos dá como base para meditar nesta noite, ele fala algo que eu acho interessante, que nos dias atuais, muitos cristãos, infelizmente, desconhecem as Escrituras. Muitos cristãos, infelizmente, desconhecem as Escrituras. E por desconhecer as Escrituras, a consequência direta disso é que estão vivendo em uma zona de extremo perigo. O crente que não conhece as Escrituras, o crente que não medita nas Escrituras, o crente que não estuda a palavra de Deus, ele está vivendo em uma zona de perigo constante, porque ele não conhece aquilo que irá ser base para levá-lo para o céu. Ele não conhece aquilo que é a base para a vida do crente, que é os ensinos do nosso Deus através da sua palavra. E a EBD, a Escola Bíblica Dominical, é o momento que nós temos para poder aprofundar o conhecimento sobre a palavra de Deus, para que nós venhamos aumentar tanto o nosso conhecimento, consequentemente, para que a gente consiga praticar no nosso dia a dia, e dessa forma também aumentando a nossa fé, aumentando a nossa confiança em Deus, e nos dando estrutura para vencer as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então a EBD, aqui nessa escola dominical, aqui na igreja, na escola dominical, nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, para que possamos conseguir viver neste mundo e enfrentar os perigos que tão de perto nos rodeiam, mas que a gente possa enfrentá-los com base na palavra de Deus e tendo a palavra de Deus como nosso caminho de fato. O autor ele vai falar aqui também que nós precisamos conhecer, ele lembra de Oséias, né? Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo, nós precisamos conhecer e nós precisamos prosseguir todo o tempo conhecendo, aprofundando mais o conhecimento sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor. Esse é um ato contínuo, nós precisamos constantemente buscar conhecer a palavra de Deus. E quando nós vamos partir aqui, o porquê pertencer à escola dominical, por quais motivos que nós devemos pertencer à escola dominical,
O primeiro deles que eu coloco aqui, o autor colocou alguns, e nós vamos meditar nesses motivos também, mas o primeiro que eu colocaria é o que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por que nós devemos participar da escola dominical? Está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, você deve conhecer, está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que nós devemos participar da escola dominical? Porque na escola dominical, o objeto de estudo é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E como está escrito em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3,16, toda escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o nosso ensino, e ela é útil para a nossa formação como homens e mulheres de Deus, para que nós estejamos preparados para toda boa obra, para que nós estejamos preparados, aleluia, para viver neste mundo como de fato cidadãos do céu que nós somos. Então, nós precisamos participar da escola dominical, primeiro, porque na escola dominical nós estudamos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. O segundo motivo que ele coloca aqui, que nós devemos participar da escola, pelo qual devemos participar da escola dominical, é porque nós amamos a Deus. João 14, 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, nós temos o desejo de estudar a palavra de Deus, nós temos o desejo de buscar a palavra de Deus. Se nós amamos, nós temos desejo de gastar tempo ou investir tempo para estudar essa palavra, para meditar nessa palavra. O autor coloca aqui, né, que quem ama gosta de agradar, quem ama gosta de ouvir, quem ama gosta de estar perto. E se nós amamos o Senhor, nós temos o desejo e o prazer de estudar a sua palavra. Nós temos o desejo constante de estudar a palavra de Deus. Quando eu estava lendo aqui o que o autor colocou para nós meditarmos nessa noite, eu me lembrei de Salmo 119, os versos 103 e os versos 105, que vai falar que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Além de ser mais doce do que o mel, ela é lâmpada, né, para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela é doce, ela é mais doce do que o mel. E se nós amamos o nosso Deus, nós temos anseio por esta palavra, nós temos anseio por aprender mais sobre a palavra de Deus, nós temos anseio por estudar a Bíblia Sagrada, porque ela que é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, pelo qual nós devemos prosseguir, pelo qual nós devemos percorrer. Então, o motivo que nós devemos participar da escola dominical, porque nós amamos a Jesus, porque é a palavra de Deus que nós estudamos aqui, e porque nós amamos a Jesus. Esses são alguns dos motivos pelo qual nós devemos participar da EBD. O outro motivo que eu coloco aqui, e quando eu analiso sobre essa questão de amar a palavra de Deus, eu entendo aqui que se nós amamos de fato a Jesus, se nós realmente amamos a sua palavra, nós temos o desejo de estudar essa palavra, e como Jesus falou aqui, quem o ama, guarda essa palavra também, guarda os seus ensinos, guarda os seus mandamentos. E o que é que a gente guarda? Nós guardamos aquilo que é precioso para nós, nós guardamos aquilo que é importante para nós. Então, se nós amamos a Deus, se amamos a sua palavra, se ela é importante para nós, nós a guardamos e temos o desejo ardente de constantemente estudar a palavra de Deus, meditar na Bíblia Sagrada. O outro motivo pelo qual nós devemos participar da EBD, para não errarmos. Jesus, ele falou certa feita, Mateus 22, 29, ele foi questionado por alguns saduceus sobre a ressurreição, e ele falou para aquele homem, ele respondeu àquele homem: vós erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus.
Quem não conhece as Escrituras, constantemente ele está fadado a errar. Constantemente ele está suscetível a cometer erros por não conhecer a Bíblia Sagrada. Constantemente ele está suscetível a errar. Constantemente ele está suscetível a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque ele não conhece a Bíblia Sagrada. E além dele estar suscetível ao erro, também eu entendo que quem não conhece a Bíblia Sagrada, ele é fácil de ser enganado por pessoas que utilizam-se da Bíblia Sagrada para poder tirar proveito próprio para a sua vida, proveito financeiro e coisas do tipo, que afastam o homem de Deus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, nós precisamos estudar a palavra de Deus, para que nós não sejamos presa fácil do inimigo, bem como para que nós não venhamos a errar. Quando eu estava meditando nisso, que o autor colocou aqui, para não errarmos, e quando ele coloca aqui que Jesus falou, vós erreis por não conhecer as Escrituras, de forma bem prática. Se você for fazer alguma atividade, das mais diversas que seja, como exemplo, se você for dirigir, eu lembro que esse dia eu estava conversando com um colega, e ele falou que estava num carro com um amigo dirigindo, estava viajando, e constantemente esse rapaz estava fazendo ultrapassagem em faixa contínua. E quem dirige sabe que é proibido ultrapassar em faixa contínua, porque é perigoso, porque é um risco iminente de acidente. E ele perguntou para o rapaz: moço, mas por que você está ultrapassando constantemente em faixa contínua? Você não sabe que é proibido? E apesar de ser o motorista, a pessoa que estava dirigindo não sabia que era proibido ultrapassar em faixa contínua. E estava colocando, por ele não conhecer uma regra simples do Código de Trânsito, ele estava colocando a vida dele em risco, a vida de outras pessoas em risco, porque ele não conhecia uma regra básica. E quando a gente transporta isso para a vida espiritual também, para o ponto de vista espiritual, o crente que não estuda a palavra de Deus, o crente que não vem para a EBD, o crente que não medita na palavra de Deus, ele constantemente está correndo risco de errar, porque ele não conhece a palavra de Deus. E o autor ele coloca aqui que é somente na palavra de Deus que obtemos o conhecimento para não incorrermos no erro e nos deixarmos ser conduzidos a conceitos e doutrinas erradas acerca do reino de Deus. E o erro no mundo espiritual, meus irmãos, ele pode custar muito caro para nós. O erro no que diz respeito à palavra de Deus, a não conhecer a palavra de Deus, a não colocar em prática a palavra de Deus, ele pode custar muito caro para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, para qualquer cristão. Por isso é importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Jesus, em certa feita também, vocês conhecem, Mateus 7, 24, ele vai falar que é necessário conhecer, não só, ele vai falar que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, ele considera, ele compara ao homem prudente. Então quem conhece a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus e pratica tudo isso que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, nós também estamos sendo como o homem prudente, aleluia. E mesmo que venha as diversas dificuldades na vida, que sempre virão e todos nós passamos, mas nós não seremos abalados, porque nós conhecemos a palavra de Deus, praticamos e estamos firmes nela, aleluia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não errar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus também, ele coloca aqui, para sermos limpos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Foi Jesus que falou isso também. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Precisamos passar pelo processo de limpeza e purificação para nos aproximarmos de Deus e para que lhe sejamos úteis em nossa vida. Jesus nos fala a respeito da videira, nesse momento aqui, nessa passagem de João 15, 3. Ele é o tronco e nós somos os ramos. Os ramos que produzem frutos precisam ser limpos para que deem mais frutos. Então nós precisamos conhecer
a palavra de Deus, nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós tenhamos uma vida limpa. Eu acho interessante quando ele fala aqui, nessa questão de ser limpo, é importante conhecer a palavra de Deus, é importante estudar a Bíblia Sagrada, é importante meditar na Bíblia para que nós sejamos limpos. E quando ele coloca aqui esse termo, eu comecei a meditar um pouquinho. O que seria ser limpo aqui? Eu acho e eu penso que neste mundo que nós estamos vivendo, constantemente existem algumas impurezas que de perto vêm está perto de nós, na verdade, que constantemente estão perto de nós, nos nossos relacionamentos aí fora, no trabalho, na escola, com os nossos amigos. Constantemente existem algumas sujeiras, impurezas, que constantemente vêm para cima de nós, e nós precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus, para passar por esse processo de limpeza, para nos limpar constantemente, e manter uma vida de santidade. Isso é importante, queridos. Quando eu estava pensando nisso, meditando, eu me lembro de um móvel. Se você deixa um móvel sem limpar por muito tempo, mesmo que a sua casa esteja fechada, mas constantemente tem uma poeirinha ali, se você deixar muito tempo sem limpar, quando você passar o pano, você vai ver que tem uma poeira ali, porque você não limpou, porque você esqueceu de limpar. Então nós precisamos constantemente passar por esse processo também de limpeza, pela palavra de Deus, que é essa água que nos lava constantemente, aleluia. Aí eu meditando nisso aqui, às vezes minha mente me leva, para vagar um pouquinho em alguns assuntos, e eu acho interessante, quando ele fala aqui em limpeza, aí talvez você fale, mas eu conheço muito da Bíblia já, Vinícius, mas eu já li a Bíblia diversas vezes, já conheço vários autores, já li muitos livros, eu já sei de muita coisa. Mas a Bíblia, conforme você vai conhecendo, conforme você vai lendo, conforme você vai estudando, mais você passa por esse processo de limpeza. E quando eu estava meditando aqui sobre essa palavra, eu me lembrei de duas coisas desse processo de limpeza. Quando eu era pequeno, que eu acompanhava muito minha mãe, eu lembro que quando ela ia fazer o arroz, ela colocava o arroz ali na peneira e jogava água, a água ia passando por dentro da peneira, ia limpando o arroz, não ficava nada de água dentro daquela peneira, mas conforme ela ia passando, ia limpando aquele alimento que estava ali. No processo também, quando os garimpeiros vão tirar o ouro ali, que vem cheio de impurezas, vem cheio de lama, eles vão usando ali a água para poder limpar os outros processos ali, mas a água é um dos ingredientes, um dos utensílios que eles têm ali para poder limpar o ouro e tirar todo o barro. Talvez, aí aonde que eu quero chegar, talvez você fale, Vinícius, mas eu já sei muito da Bíblia. Meu irmão, quanto mais a gente estuda, é como a água que está passando ali no ouro, é como a água que está passando no arroz aqui do meu exemplo, ele vai passando, vai te limpando, quanto mais ele passa, mais vai limpando, mais vai aprendendo, e mais você vai ter uma vida de santidade com o nosso Deus. Nós precisamos vir para a escola dominical, para que sejamos limpos. Já seguindo aqui, eu vou ser breve, meus irmãos, mas então, recapitulando para a gente não esquecer, nós precisamos vir para a EBD, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus. Nós precisamos vir para a EBD porque nós amamos a Jesus. Nós precisamos vir à EBD para não errarmos. Nós precisamos vir à EBD para sermos limpos. Esses são alguns dos motivos pelos quais nós precisamos vir à EBD. O outro motivo pelo qual nós precisamos vir à EBD é um motivo muito óbvio, para aprendermos. Mateus 11:29 vai falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está falando, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aleluia. Nós precisamos vir para a EBD para aprender, meus irmãos. E como eu falei, não existe sábio, tão sábio, que não possa aprender alguma coisa.
E se você é muito sábio, se você vier para a EBD para estudar a palavra de Deus, você se tornará mais sábio ainda. E se você não souber de praticamente nada, se você vier para a EBD, pode ter certeza que você vai aprender muita coisa e você vai ser melhor. Nós precisamos também vir para a EBD para que nós sejamos santos. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O propósito de Deus é que seus filhos andem em santidade, e isso nós conseguimos através da obediência à sua palavra, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós conseguimos isso através da obediência à palavra de Deus. E como nós vamos obedecer à palavra de Deus? A partir do momento que nós conhecermos a palavra de Deus, a partir do momento que nós estudarmos a palavra de Deus. Também nós precisamos vir para a EBD para que nós sejamos amigos, para sermos amigos de Jesus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Vir para a EBD, estudar a palavra de Deus, ser servo do nosso Deus, é um privilégio para nós. Servir a esse Deus é um privilégio. E nós, para que nós sejamos amigos de Deus, para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, nós precisamos buscar a sua palavra, nós precisamos obedecer a sua palavra. E para obedecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer essa palavra. E o outro motivo é para sermos bem-aventurados. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos vir para a EBD, nós precisamos vir para a escola dominical e estudar a palavra de Deus, para que também nós sejamos, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados, aleluia, para que nós sejamos felizes, né? Para que nós sejamos alegres, para que nós tenhamos vida abundante, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, diante de tudo isso, que são alguns dos motivos pelos quais nós precisamos pertencer à escola dominical, o porquê que você não faz parte da escola dominical ainda? Nós precisamos, queridos, nós temos essa oportunidade tão grandiosa, de graça, não é cobrado nada. Você tem professores aqui que passam a semana ali estudando, se preparando, esperando ansiosamente cada um dos alunos para poder, junto com eles, compartilhar ali um pouco do conhecimento, compartilhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, num dia que a maioria de nós não trabalhamos, e mesmo assim, mesmo com tantos motivos, muitos ainda não participam da escola dominical. Eu quero te dizer, queridos, que nós apresentamos aqui nesta noite apenas alguns dos motivos, e você deve saber de muitos outros motivos pelo qual nós precisamos participar da EBD. E um dos motivos, eu já finalizo aqui também, queridos, é porque nós estamos vivendo dias maus e dias extremamente complicados. A cada dia o inimigo ele tem buscado atrapalhar a trajetória da igreja. A cada dia o inimigo ele tem buscado de diversas formas. Para cada um de nós, certamente é diferente a forma que o inimigo trabalha, mas ele trabalha de diversas formas para poder nos distanciar da palavra de Deus, para poder tirar você de dentro da igreja, para poder afastar você do evangelho. Mas nós prosseguiremos servindo ao nosso Deus, e para isso nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos meditar na sua palavra. O mundo ele é mau, o adversário ele é mau, mas nós temos um Deus que é todo poderoso, e se nós conhecermos a esse Deus, se nós nos achegarmos a Ele, se nós nos aproximarmos a cada vez
cada dia mais de Deus, pode ter certeza que Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto a se chegar cada vez mais a nós, mas para isso nós precisamos ter essa atitude de constantemente buscar ao nosso Deus, e um dos meios que nós temos para buscar ao nosso Deus é através do conhecimento da sua palavra. Então, meu irmão, nesta noite, eu deixo esse convite para você. Vamos participar da escola dominical. Eu tenho certeza que nós só temos a ganhar, porque são muitos os motivos que nos trazem para a escola dominical, são muitos os atrativos, né? São muitos os ganhos que nós temos participando da escola bíblica dominical, e você, como cristão, está convidado e convocado, na verdade, para poder participar dessa grande escola, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. E como servos de Deus, nós seremos, como foi falado aqui, nós nos aproximaremos mais de Deus, seremos limpos pela palavra, teremos uma vida mais santa, aleluia, estaremos mais capacitados e fortes para vencer as adversidades que tão de perto nós passamos no dia a dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.